Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje no primeiro dia do nosso curso de panificação. Olha, vai ser um curso que vai arrebentar esse canal, porque assim tem muita novidade, tem coisas, eu vou falar sobre técnicas, são muita coisa legal que você não vai errar o seu pão. Vai acompanhando aí todas as aulas no passo a passo, ok? E se você está chegando agora e não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita, já se inscreve aqui do ladinho e já inicia esse curso de panificação e aproveita os outros que já tem aí no canal também, tá bom? Vamos lá, hoje é uma aula bastante técnica, é mais teórico, mas é muito importante, é a base da panificação. Então você precisa passar por esta aula de hoje, tá bom? Porque na sequência das outras aulas a gente vai vir com receitas e as receitas eu já não vou ficar falando muito sobre o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então prestem bastante atenção e se alguma dúvida surgir a gente vai tirando nas outras aulas também. Esse curso eu vou falar bem rapidamente como vai ser, são 10 aulas. Porém, dessa vez as aulas são as 10 aulas de receitas, tá? Então eu vou dar 10 aulas com receitas, mais esta aula aqui também hoje que é teórica, mas gente, fiquem assistindo porque vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Vamos iniciar agora falando sobre fermentação, tipos de fermento, tipos de farinha, qual é a melhor farinha para que você possa fazer um pão aí bem macio, um pão bem gostoso, branquinho, então é muito importante, tá? Vamos lá, eu vou iniciar agora falando sobre os fermentos. Vou mostrar aqui agora os tipos de fermentos que nós temos e conversar sobre eles. Vamos lá? Nós temos dois tipos de fermento para pães, para panificação. O primeiro nós vamos falar aqui sobre o fermento biológico fresco. Esse fermento biológico fresco é aqueles que você compra em padaria ou em mercado. Ele vem assim um tabletinho, né? Cada embalagem vem 3 tabletes. E cada tabletinho já vem com o seu peso especificado na embalagem. Esse fermento, ele contém 70% de umidade na sua composição. Então, ele é um fermento que contém muita água. Então, por isso, ele é um fermento mais fraco. Por ele ser mais fraco do que o fermento seco, ele é também mais assim, tem que tomar mais cuidados com ele. Por exemplo, ele precisa ser conservado dentro da geladeira, de preferência embalado. Eu gosto de trabalhar com esses aqui de 500 gramas, porque além de a gente economizar um pouco mais, porque praticamente o que eu pago em 500 gramas, eu vou pagar em 3 tabletinhos. Então eu consigo fazer aí, né, uma economia. Então eu compro esse, como eu trabalho com bastante pães, eu compro de 500 gramas, utilizo, embalo ele então num filme plástico e coloco ele dentro da geladeira. Só que assim, não dura muito tempo também, de 15 a 20 dias. Então temos que tomar esses cuidados. Se você quer conservar melhor ele, você pode congelar, tá bom? Não tem problema nenhum, desde que você vede bem ele, deixa ele bem fechadinho e guarda dentro do freezer por até 90 dias. Agora nós temos também o nosso fermento seco, o biológico seco. Esse fermento ele contém apenas 8% de água na sua composição. Ele é muito mais forte do que o fermento fresco. Então, quando pedir na receita 90 gramas de fermento fresco, o do seco nós vamos usar apenas 1/3, ou seja, 30 gramas de fermento seco, porque ele é muito mais forte, ele não contém muita umidade e para quem mora aí para o lado do Nordeste, né, o lado mais quente do Brasil, geralmente utiliza os secos, porque ele é muito mais fácil de conservação, a validade dele é muito maior, tá bom? Mas pode utilizar tanto seco quanto fresco, desde que utilizem nas quantidades, nas proporções corretas, e é o que eu vou explicar aqui durante todo o curso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a farinha. Qual a melhor farinha para fazer pães? Porque tem farinhas especiais para pães, não é qualquer farinha, ok? Eu tenho aqui uma farinha super branquinha, super forte, é uma farinha extra premium. Então, para trabalhar com pães, a farinha tem que ser de ótima qualidade. Procurem aí onde você mora, façam uma pesquisa de mercado e procurem a melhor farinha para pães. Como você vai saber que a farinha que tem no mercado é uma farinha boa para pães? Eu vou dar essa dica e é uma dica de mestre. Então, assim, a farinha ela contém proteínas e quanto maior
a quantidade ou a porcentagem de proteína na sua farinha, melhor é a sua farinha, mais fortificada ela é. Tem no mercado também alguns melhoradores de pães, mas pode ser que aí no lugar onde você mora, você não vai encontrar. Então vamos tentar trabalhar assim, eu vou utilizar melhorador também durante o curso, mas vamos tentar trabalhar com uma farinha boa, uma farinha fortificada. Eu vou mostrar para você o que você deve fazer quando chegar no mercado e olhar assim na gôndola e ver um monte de farinha. Vamos falar um pouco sobre farinhas. Como saber qual é a melhor farinha para utilizar para panificação? Bom, antigamente a gente ia no mercado, olhava assim, tinha farinha tipo 1, tipo 2 e a gente ficava olhando aquelas farinhas ali, eu mesmo falava assim, nossa, mas por que tipo 1, por que tipo 2? O que eu faço? Qual que é a melhor? O que a farinha 1, eu vou utilizar ela em que? Ou tipo 2 da mesma forma? Então eu ficava toda perdida. Hoje as farinhas são mais tipo 1, tá? Mas mesmo sendo só tipo 1, nós temos a Premium, que é a farinha mais fortificada, mais branquinha, mais seca, muito melhor para trabalhar com panificação. Para bolos, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de farinha. Pode ser farinha escura, farinha mais clara, farinha fraca, farinha forte, não tem problema. Mas para pães, nós precisamos das farinhas que têm a porcentagem de proteína maior. Por exemplo, eu vou dar uma dica para você. Você vai chegar agora no mercado, pegar o seu pacote de farinha e começar a analisar. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa dica. Por exemplo, em toda a farinha, nós temos aqui uma tabela de composição. Para que você saiba se a sua farinha é boa para pães, você vai procurar aqui na proteínas e vai até aqui nessa parte de porcentagem e vai olhar. Essa farinha, por exemplo, ela tem 8% de proteínas. É uma farinha boa, não é a melhor farinha, mas é a farinha boa. Acima de 8, 9, 10% seria uma farinha ótima. Mas no Brasil a gente não tem. Então vamos olhar aqui 8% de proteínas. Essa farinha aqui também já é uma outra marca de farinha, porém também aqui procurando, olha, olhando, ela também tem 8% de proteínas. Algumas farinhas têm 7 ou 6%, então já são farinhas mais fracas. Esta já é uma farinha importada, tá? É o tipo 0, a gente chama de farinha zerinho. Se nós olharmos aqui na proteína, ela tem 11% de proteína. É uma farinha super forte, muito fortificada. No Brasil, nós não temos assim, a gente não consegue achar a farinha zerinho, que a gente chama de zerinho. É as farinhas que ela tem aqui a marca 000, tá? Geralmente aqui no Brasil é tipo 1. Essas farinhas zerinhos são farinhas importadas. O Brasil fabrica esse tipo de farinha, mas ele acaba exportando e depois volta para nós novamente. Claro que vocês sabem disso, né? Que é bem assim. E aí ela volta num preço muito caro. Então, para nós vamos ter que utilizar a farinha tipo 1, mas procurem sempre utilizar uma farinha premium. Por exemplo, essa farinha, eu tenho ela aqui, eu sempre vou numa casa de trigo para encontrar as melhores farinhas e vocês vão achar assim, olha, farinha premium. É a farinha mais branquinha, bem seca, ótima para pães e ela é super fortificada, tá bom? As padarias trabalham com farinhas já fortificadas, então já vem na farinha, elas trabalham com pré-misturas e nas farinhas já vem o melhorador de farinhas. Então é muito difícil a gente encontrar também melhorador em porções pequenas, mas já nos atacadões aí a gente já consegue achar melhorador como se fosse assim um envelopinho, né, de fermento. Ele é igual ao envelope de fermento, em pequenas porções. Para que serve o melhorador? Já está dizendo o nome, ele melhora a qualidade da farinha, ele reforça as deficiências da farinha. Então, se você tem aí, se você consegue achar melhorador de farinha aí na sua cidade, vai ser de ótima ajuda. Nós vamos trabalhar com ele e eu vou explicar as porcentagens, ok? Bom, agora já falamos sobre farinha e eu vou mostrar para vocês alguns utensílios básicos e que você precisa para iniciar este curso. Alguns materiais é muito importante que você tenha. Não são materiais assim caros, são coisas muito baratas e que você precisa ter. Uma coisa que vocês vão de novo, eu vou falar e vocês vão falar assim, não acredito que a Léo vai falar nisso de novo. Uma balança, pessoal. Prestem atenção, panificação, confeitaria.
É exato, é matemática pura. Então nós vamos falar sobre porcentagem para vocês terem uma ideia. Vocês precisam de uma balança, é tudo pesado, é tudo, não tem jeito. Se você falar assim para mim, Léo, transforma isso em xícara, eu posso até transformar para poder ajudar vocês, mas não vou garantir se a receita não der certo, tá bom? Porque assim, é tudo pesado, é tudo balanceado, senão não dá certo. Tem que ter padrão nas suas receitas. Se você está iniciando algum negócio para você ganhar um dinheirinho, gente, é investimento, não é um gasto. Você precisa de uma balança. Olha, minha balança ela é tão velhinha, eu já tenho essa balança há muitos anos. E olha, ela dura muito, eu gastei em média aí 35, 40 reais uma balança. Tem vários preços também, não há necessidade de você comprar uma balança tão cara assim de 1.000 e poucos reais, porque tem, né? Mas, pessoal, comprem uma balança. Eu vou bater muito nessa tecla. Vou colocar sobre colheres, posso até colocar, mas eu não vou garantir, ok? Se você vai trabalhar com xícaras, se você realmente no lugar onde você está não tem, então outro detalhe, precisa ser xícaras medidoras. Você precisa comprar um joguinho que é muito barato. Em média R$ 3,50 até no máximo R$ 5 o joguinho dessas xícaras, ok? E colheres da mesma forma, você precisa ter o jogo de colheres medidoras. Essa minha aqui já é uma colher mais assim de inox, não há necessidade, tem colheres de plástico também. Então procurem também essas colheres medidoras, certo? Uma peneira, que é de muita importância, nós precisamos sempre peneirar a farinha e os outros ingredientes. Tenho aqui algo também que muita gente me pergunta, é um raspador, ou um puxa-saco, ou um pão duro, cada lugar tem o seu nome, tá? É muito básico, pessoal, isso aqui vocês encontram nas casas assim de confeitaria com muita facilidade, tá? Uma coisa muito importante também, medidor de líquidos, né? Isso aqui precisa, então para quem já não tem balança vai precisar de um medidor também, tá? Um pincel. Hoje a gente utiliza esses tipos de pincel de silicone. Procura não utilizar pincéis também, assim, esses pincel de pelo normal mesmo, tá? Vamos começar a utilizar umas coisas assim, não é sofisticada, que hoje a vigilância sanitária tá pegando muito em cima disso, ok? Outra coisa também de suma importância para investimento seria também um termômetro, tanto para quem trabalha com chocolate, quem trabalha com confeitaria, ou vocês vão falar termômetro na panificação? É isso mesmo, a nossa massa ela tem uma temperatura ideal e você vai descobrir tudo isso daí durante a aula, certo? Tenho aqui também uma coisa também importante, é um estilete. Esses estiletes muito baratinho, olha, você encontra em qualquer lugar assim que também vende coisas de confeitaria, você já acha estilete também. Pessoal, uma coisa assim que eu preciso passar para vocês precisam agora perceber que vocês estão começando um curso. Então, tudo que nós vamos falar aqui é de suma importância para você. Uma coisa importante é vocês terem assim, ó, esses bowls, né, para colocar os seus ingredientes, para padronizar a sua receita. São coisas baratas também, tá? Não precisa ser de vidro, nada, pode ser de plástico, tranquilo. Mas você precisa ter bastante bowl para que você consiga colocar a sua receita e ela fique, assim, disponibilizada de forma correta para na hora de você fazer a mistura e fazer a sua receita, não vai dar nada errado, certo? Bom, no geral, assim, é tudo muito prático, são coisas simples, eu não vou falar nada sobre maceira ou outra coisa assim mais sofisticada, ok? Bom, pessoal, é isso daí, eu passei uma coisa assim muito básica, mas que é muito importante, vocês precisam saber sobre isso para iniciar esse curso de panificação. Olha, não percam a próxima aula, porque nós vamos ter neste curso, como eu falei para vocês, nós vamos fazer pão, uma massa básica de pão caseiro, nós vamos fazer pão de forma, pão para hot dog, pão para hambúrguer. Gente, vocês não podem perder pão de mandioquinha, sonho,
tá? Ciabatta, gente, tem muita coisa gostosa. Fiquem aí aguardando as próximas aulas. Na próxima, a gente já inicia falando também sobre já fazendo a fermentação na prática e já fazendo um pão maravilhoso. Todas as aulas nós vamos fazer pão e se precisar rechear, nós vamos rechear e já falar sobre conservação, congelamento, validade e precificação. Tudo isso numa única aula, ok? Pessoal, então até a próxima aula. Tchau, tchau!